Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, os irmãos poderem sentar nesta manhã. Já gostaria de parabenizar todas nós, mães, pelo nosso dia. Na verdade, nosso dia é todo dia, o dia da mãe, porque é tudo uma casa. Uma casa que não tem uma mulher, uma mãe, para atender a sua família, seus filhos. E sabemos de todos os compromissos, nos quais não só físicos, materiais, mas espirituais também competem à figura da mãe, na importância da transmissão do ensino da palavra do Senhor dentro do nosso lar. E isso é um dos aspectos muito importantes da cultura judaica. A mãe, a figura que primeiro apresentava a Deus para os seus filhos. E por isso hoje nós vamos entrar numa lição sobre noras e sogras, relacionamento. Essa semana, inclusive, nós tivemos uma dificuldade, uma sogra ser hospitalizada na quinta-feira. E graças a Deus o Senhor nos deu vitória, mas também é uma mãe que nós nos preocupamos em cuidar, em amparar, principalmente por estar viúva. Sabemos de todas essas necessidades. E aí que nós vamos ver que esse relacionamento nora-sogra, ou sogro e genro, está estabelecido ou está transformado pelo amor de Deus. Então hoje, ligando na lição, posso dizer que de repente o chicote vai pegar conta do lado do outro. Mas tudo é necessário para que nós venhamos aprender. E quando falamos em pessoas, qualquer tipo de relacionamento entre pessoas, tem duas pessoas ou mais, já muitas vezes vai dar problema. Precisa ter uma transformação da parte do Senhor. Então nós vamos iniciar aqui falando. Tem uma imagem aqui. O que nos parece isso? A imagem que vocês estão vendo. Uma nora e uma sogra ali estão fazendo o quê? Uma disputa. Isso é praticamente a situação central do problema do relacionamento entre noras e sogras. Então nós temos uma pergunta aqui. Isso é uma disputa ou uma parceria? O relacionamento entre noras e sogras, ou entre genro e sogro, ou entre genro e sogra, tem que ser uma disputa ou uma parceria? A lição nos traz como nora e sogra em razão do texto bíblico tratando a história de Noemi e Ruth. Mas muitas vezes podem haver problemas de relacionamento também entre genro e sogra, ou entre genro e sogro, ou entre nora e sogro. E aqui estamos na base dos relacionamentos. Mas, pelas experiências que nós temos, a maioria dos problemas que se ocorrem entre esses relacionamentos vai ocorrer mais entre nora e sogra. Porque muitas vezes se configura esse sentimento, então, de disputa dentro do relacionamento. Porque se forma uma nova família, e aí nós precisamos entender que a partir do momento em que houve um casamento, há a formação de uma nova família. Aquele casal não vai esquecer do pai e da mãe. O pai e a mãe foram importantes, conduziram até aqui, mas a partir de agora o pai e a mãe abençoam os filhos, homens e mulheres, para terem a sua vida familiar. E aquela família, aquele casal, constitui uma nova família, um novo núcleo familiar. A partir dali é uma nova família que surgiu. O que acontece? Nós continuamos honrando nossos pais, nossas mães, conforme a palavra do Senhor nos diz, mas é necessário ocorrer um rompimento, uma emancipação. Qual é o problema que acontece quando não corta esse vínculo? Aí o pai ou a mãe, o genro, ou o sogro ou a sogra não abençoou aquele filho, não liberou aquele filho para ele ter a vida dele, aquela filha, e continua a intromissão, porque ele considera ainda como se aquela família, aquele filho é meu filho dentro da minha casa. Só que esse filho agora tem uma esposa, que a figura de amor central agora para ele não é mais a mãe, mas é a sua esposa. Então, muitas vezes acontece essa situação. E aí, do outro lado, nós temos muitas vezes uma nora ou um genro com uma certa imaturidade, uma dificuldade de conciliar a situação e entender que o seu cônjuge tem um pai e tem uma mãe. Não nasceu com um ovo no chocolate. Não, ele tem um pai, tem uma mãe, tem uma
em atritos com a família. Então vai gerando uma disputa. E muitas vezes o problema está na disputa da atenção ou do amor daquele filho que casou. Se é filho homem ou filha mulher, mas da parte dos pais começa uma disputa com o cônjuge de atenção. E isso não pode acontecer. Porque na verdade, dentro de uma família, as relações estabelecidas precisa haver parceria e compartilhamento. Nós sabemos da importância dos pais aqui, dos cônjuges, na manutenção dessa família, no equilíbrio dessa família, porque virão os netos. E como que essa família vai se relacionar? Como que esses filhos vão estar ali convivendo? Se aquela situação muitas vezes começa a ter um conflito entre nora e sogra, ou entre genro e sogro, como que fica os netos, os filhos? Porque esses netos também têm direito de aprender com seus avós. Então, entende-se que é uma situação, por vezes, que se torna complicada dentro do relacionamento familiar. E nós precisamos aprender hoje com a história de Ruth e Noemi como que essa parceria, como que esse problema foi resolvido, como que se resolveram essas situações. Então, os problemas da família muitas vezes estão relacionados com esse relacionamento. Qualquer tipo de relacionamento vai indicar que existem pessoas diferentes, com criação diferente, com cabeça diferente, mas que agora estão estabelecendo um vínculo e precisam aprender a conviver. E quando a gente aprende a conviver, tem momentos que a gente tem que ceder, tem momentos que nós precisamos ter empatia, nos colocar no lugar do outro e ver do ponto de vista do outro, para que as situações ou os problemas possam ser resolvidos. Então, dentro da lição 1, nós vamos ver, aliás, entrando na introdução, o cristão pode passar por uma crise familiar? Será que o crente de Jesus fiel pode passar por problema? Sim. Essa história de dizer, não, eu sou crente, agora não posso passar por problema, isso vem de uma teologia errada. Vamos pegar a teologia dos amigos de Jó. Por que tu está passando problema, Jó? Tu não é tão fiel, alguma coisa fez. Então isso é uma visão errada. Qualquer um de nós, o crente mais fiel, a pessoa mais perseverante na casa de Deus, pode passar um problema, pode passar uma crise familiar. Nós não estamos livres. A palavra do Senhor diz que o sol ele nasce e põe sobre o bom e sobre o mal. Então as situações podem ocorrer de dificuldades dentro de uma família. Pode acontecer uma crise de diversos aspectos. E aqui hoje nós vivemos situações em que nós observamos em que as crises ocorrem. Então nós podemos dizer que pode acontecer uma crise econômica, a família de repente pode perder o emprego, pode haver dificuldade na manutenção do lar, pode estar sofrendo também um problema de saúde. Ninguém é livre de passar um problema de saúde, aquela família entrar numa crise, porque infelizmente quando a gente conhece uma família, muitas vezes quando está enfrentando as crises, quando a família, ao invés de se unir para resolver o problema, começa a batalhar um contra o outro. Então numa crise de enfermidades, a gente observa muito isso, e principalmente quando tange pais e mães, quando já tem uma certa idade, a gente observa isso. As crises ocorrendo nos relacionamentos. Então a gente observa assim, a família pode passar por que mais? Problemas no trabalho. Então várias situações, várias crises podem nos ocorrer. Nós podemos passar, até mesmo um crente fiel ao Senhor. Isso não quer dizer que ele é menos fiel a Deus, ou que Deus não esteja vendo, ou que ele não seja amado do Senhor. Mas nós todos somos carne, enquanto nós formos carne nesse corpo, passaremos por dificuldades. Quando estivermos sobre esta terra, nós passaremos por dificuldades. Pode ocorrer todos. Agora, qual é a referência que eu observo aqui? Mateus capítulo 7, ali nós vamos observar, nos versículos 24 a 27, Jesus fala a parábola daquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Qual era a diferença? Jesus falava sobre um que edificou a casa sobre a rocha, e veio o temporal, e veio a chuva, e veio os ventos, e deram um bom ímpeto sobre aquela casa, mas aquela casa não caiu. Agora aquele que edificou a casa sobre a areia, o que aconteceu quando veio o vento, quando veio a chuva, quando veio a tempestade, o que aconteceu? A casa caiu. E o que Jesus fala? O que é essa
é aquele que conhece a palavra de Deus? Ele conhece, mas não pratica. Então nós precisamos colocar em prática, porque a palavra do Senhor nos traz ensinamentos para nós vivermos um relacionamento, para nós superarmos as crises. Observe-se que naquela crise de Jó, a esposa não, por mais que aquela esposa falasse de uma forma absurda, vamos dizer assim. Ela viu o sofrimento do seu esposo, mas ela continuou lá com ele para continuar tendo os filhos. Então é aqui que a gente observa que as famílias podem passar por crises, passar por problemas, situações assim, mas quando nós confiamos em Deus, quando a nossa casa está alicerçada na rocha, porque o imprudente que Jesus estava falando era aquele que conhecia, mas não colocava a palavra em prática. Então a palavra do Senhor tem que ser colocada em prática na nossa vida. Não adianta falar sobre o amor se eu não viver o amor na prática. E muitas vezes, irmãos, o amor que nós vamos ter que agir e viver dentro da família é o amor sacrificial. E é muito difícil, muitas vezes, a gente entender isso. Mas precisa ser colocado em prática. Então, o que está acontecendo com aquela família? Qual é o problema que nós estamos vendo aqui? E aqui vamos entrar no tópico 1, a crise econômica na terra da Judéia. Então, a história do livro de Ruth, alguns teólogos observam que deve ter ocorrido entre o capítulo 6 ali, do livro de Juízes, mas em si é acordado que ela ocorre durante o período do ciclo dos juízes. O que aconteceu? A palavra do Senhor nos diz que o povo de Israel entrou após passar pela sua peregrinação, passar o Jordão, entrar na terra prometida, começar a conquistar a terra. Enquanto Josué era vivo, o povo continuava aprendendo da lei do Senhor. E nós vamos entrar lá nos primeiros capítulos 1 e 2 de Juízes e vamos entender o que acontece com a nação de Israel. Quando o povo vai para a terra que o Senhor lhe prometeu, qual foi o problema que nós encontramos aqui? E por falar em família, aqui é o ponto que nós estamos sempre falando no departamento de família, a necessidade da transmissão da palavra do Senhor às próximas gerações. Aquele povo nasceu uma nova geração que não conhecia a Deus. Então qual foi o problema que aconteceu aqui? Falhou o ensino. Falhou o ensino. Então depois, enquanto Josué era vivo, porque Josué ali, nós vemos que ele faz um memorial, ele junta o povo e diz assim: vocês têm uma escolha para fazer. Ou vocês vão seguir os deuses do Egito, ou aqui da terra dos amorreus, ou vão cultuar o Deus dos pais de vocês, mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês, eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então ele faz aquele marco ali de ensinar a palavra do Senhor e transmitir dentro da casa dele. Só que no livro de Juízes, nós vamos observar que isso falhou. Após a morte de Josué, não houve mais a transmissão, e aquela próxima geração foi uma geração que não trouxe o ensinamento da palavra do Senhor para as suas casas. Porque nós vemos em Deuteronômio uma ordenança do Senhor para ensinar a criança, para ensinar o filho. Ouve, ó Israel, ensina a criança, ou ensina dentro da casa do Senhor, né? Deuteronômio 6:6. Como é que eu vou ensinar? Andando, sentando, levantando pelo caminho, em todo momento. Continua ensinando. Só que aquela geração toda não foi ensinada. E por causa disso se corrompeu naquela época com os deuses que estavam ali na terra de Canaã. E nós vamos ver todo o livro de Juízes, um ciclo acontecendo, um ciclo que o povo começa a cair sobre a opressão das nações inimigas. Por que cai sobre a opressão das nações inimigas? Porque ao invés de cultuar a Deus, começa a buscar a deuses estranhos, aos deuses cananeus, que muitos deles exigiam sacrifício, inclusive dos próprios filhos. Nós vamos ver aquela situação horrível que estava acontecendo ali, todos os problemas que estavam ocorrendo, e o povo de Israel estava ali se contaminando com as nações ao redor e cultuando o Deus estranho em vez de adorar o Deus verdadeiro. Por isso o Senhor permitia a situação que acontecesse. Então o povo descia uma calamidade, aí o povo se arrependia, voltava a clamar ao Senhor. O Senhor concedia um libertador, um juiz que livrava o povo da opressão de uma nação estrangeira. Aquele povo recebia vitória, ficava um certo tempo ainda adorando a
mesmo problema que acontecia. Então a gente observa que nos livros de Juízes, principalmente, é muito claro isso, que a falha do ensino trouxe um grande problema para a nação, porque não foi ensinado à geração seguinte. E isso, irmãos, quando falamos em ensino à geração seguinte, não depende só do pastor, da escola dominical ou da liderança. E isso, a responsabilidade começa conosco, pais e mães, ensinar nossos filhos. Aí nós vamos ver uma crise acontecendo, e essa escassez que está ocorrendo aqui, nós vemos que a família de Elimeleque vai sair da Judéia, da região de Belém, que Belém significa casa de pão. Só que lá naquela casa de pão estava havendo um processo de uma escassez de alimento. Porque a escassez de alimento também era uma forma do Senhor alertar o seu povo. Quando nós vamos ver os livros dos profetas menores e também o livro do profeta Ezequiel, nós vemos que Deus permitia a escassez, a fome, a seca, a dificuldade para que o povo retornasse a buscar o Deus verdadeiro. E mesmo assim o povo não se humilhava perante Deus. Então o que está acontecendo aqui é uma escassez de alimento, porque justamente eles estão vivendo esse período que eu falei do ciclo dos juízes, um momento onde o povo está ali adorando a deuses estranhos, está esquecendo a lei de Deus, está negligenciando realmente o ensino e está vivendo em consequência do seu próprio erro. Porque uma coisa, irmãos, é nós entendermos que o Senhor perdoa. Outra coisa é sabermos que tudo que nós plantamos vamos colher. Então existe uma consequência de um problema que começou lá atrás e que eles estão vivendo aqui. Só que essa situação evidenciou também uma crise familiar, porque agora a família de Elimeleque viu essa situação que eles estavam vivendo e achou que a melhor maneira de resolver o problema, imagine, estão passando fome, é como se estivesse passando uma crise financeira. A família perdeu o trabalho, perdeu as condições. Como é que eu vou sustentar uma família? Então, qual foi a atitude tomada aqui por Elimeleque? Foi levar a sua família até as terras de Moabe, porque lá provavelmente poderia haver uma melhor condição de vida. Até aí, tomar uma direção, tentar resolver um problema, a trazer a família para uma situação melhor, podemos ver que do ponto de vista humano não teria problema. Eu estou trazendo a minha família para uma situação melhor. Qual foi a situação aqui evidenciada? Aqui, na verdade, demonstrou da parte de Elimeleque e da sua família que deveriam ter buscado em Deus, se realmente era esse o objetivo que eles deveriam ter feito. Saído precipitadamente, sem buscar a direção do Senhor. Então nós vemos aqui a figura do líder da família, que é o Elimeleque, o pai daquela família ali, que teve uma decisão precipitada. Eles estavam num período de fome, estavam num período de escassez, dificuldade, mas a palavra não nos mostra que ele buscou em Deus, que ele teria que subir, ou teria que ir para outra terra. Ele vai na intenção de resolver o problema. Às vezes, irmãos, boas intenções não significa que seja realmente a vontade de Deus para a nossa vida. Às vezes a situação é até boa. Quantas vezes a gente recebe proposta até de trabalho, a gente olha, isso é uma coisa boa, mas a gente até aí tem que buscar a direção de Deus. Será que isso é o correto para a minha família? Porque quando eu me coloco numa situação, e aquele Elimeleque como líder colocou toda a família dele naquela situação, ele levou a família então ali para a terra de Moabe, porque inicialmente ele viu a situação de escassez e fome que estavam passando aqui na Judéia e em Belém, resolvendo de certa forma essa situação. Mas nós sabemos que nós precisamos buscar em Deus a solução do problema. E o que acontece lá? Ele indo para Moabe, ele acaba falecendo, os seus filhos casam, vai os seus filhos falecer nesse prazo de 10 anos, e vai sobrar a Noemi com as suas 2 noras. E nós sabemos aqui uma situação que a viuvez, no período do Antigo Testamento, principalmente no Novo, nós observamos inclusive porque os diáconos foram instituídos, que também era uma das preocupações da igreja primitiva, cuidar da viúva, porque a viúva era considerada a situação pior que pudesse acontecer por uma pessoa no Antigo Testamento. Inclusive a Bíblia chama a viuvez de opróbrio ou vergonha. Por quê? Porque a mulher, ela não recebia a parte
casando-se dentro da própria tribo, para que a herança não fosse dissipada para outros lugares. Mas até então, as mulheres elas não tinham o direito à herança. Então, por isso, muitas vezes o filho mais velho ele recebia o direito à primogenitura, porque também era uma obrigação cuidar da sua mãe. Sendo Jesus primogênito de Maria, por que ele pediu para João cuidar da sua mãe? Porque ela ia ficar sozinha. Então nós vamos observar isso, esse cuidado com as viúvas. Só que agora ela fica sem ninguém para dar o cuidado para ela e com as suas duas noras. Que se ela fosse seguir o costume e a questão das leis, ela precisava ter outros filhos para que esses filhos se casassem com elas para gerar descendentes a esses filhos falecidos e continuar sua linhagem, ou que algum parente próximo fosse o resgatador dessa situação, comprasse a sua dívida e resolvesse esse problema. Mas como resolver um problema numa terra estranha? Se eles estavam enfrentando já aquela crise. Então nós vemos aqui, já entrando no tópico 2, superando as crises existenciais. Então, o que nós vamos observar? Que a Noemi, vendo essa situação, ela decidiu retornar para a sua terra. E retornando para a sua terra, ela resolve dizer para as noras: olha, vocês podem retornar para a casa dos pais de vocês, porque eu já estou velha, eu estou numa situação assim. Mas uma coisa está dentro do texto em leitura e classe que nós lemos, que salta aos olhos, foi a forma como Noemi se dirigiu às suas noras. Alguém mais observou ou foi só eu que observou que ela chama as noras de filhas? E ela não diz filha, não, são as minhas filhas. Então, olhem a forma carinhosa e respeitosa que ela se dirige para as noras. Ela não chama essas noras, minhas noras, eu vou embora. Mulheres dos meus filhos que morreram. Não, minhas filhas. Então, olhem como que ela enxergava essas noras como filhas. E como filhas, ela estava procurando, da maneira dela também, levar essa situação, resolver, para que essas noras não tivessem problemas piores, para que elas não passassem por essas dificuldades, porque agora elas vão, porque ela resolve decidir retornar para a sua terra. E ela se encontra numa situação difícil, ela já é viúva, ela não tem quem sustente, tem toda essa questão, e ela tem duas noras ainda ali. Então nós vemos aqui que Orfa fala retorna, mas que Ruth se apega à sua sogra de uma tal maneira que diz: não, onde tu for eu vou ir, onde tu pousar eu vou pousar, porque agora o teu Deus é o meu Deus. E ela é uma moabita, que era de um povo estranho, mas o que se observa aqui é que o caráter de Noemi, que o carinho de Noemi, que a presença de Noemi como uma sogra que cuidou dessas noras como filhas, o testemunho de fé dela em Deus foi tão grande que impactou a Ruth. Porque, sendo Ruth de Moab, ela vai dizer: não, eu vou voltar para a casa dos meus pais, talvez ter uma família nova, vou refazer a minha vida. Mas ela não disse isso, não. Aonde tu pousar, eu vou pousar. Tu vai passar dificuldade, amiga? Eu vou contigo. Tu vai passar problema? Eu vou contigo. Porque aonde tu for, eu vou ir. Ela se apegou de tal maneira com a sua sogra, porque aqui realmente a Noemi passou a ter um papel de mãe sobre a vida das suas noras. Então nós temos uma chave aqui muito importante para entender a maneira como ela estava tratando essas noras, com carinho de filhas. Ela não estava considerando: são só a mulher do meu marido, dos meus filhos, as minhas noras. Não, são minhas filhas. Então ela estava tratando essas noras como os filhos. Eu acho, e por duas vezes nós vemos ali na leitura em classe que ela retrata falando isso: minhas filhas. Então nós vemos aqui a maneira como ela trata essas moças, né? Na verdade, essas noras. E aqui nasce uma amizade, na verdade, verdadeira entre elas. Nós vamos ver que Ruth conhece então Deus da sua sogra, como eu falei, ela pelo testemunho de vida, porque a palavra do Senhor nos diz, nós vamos ver no Novo Testamento, que a palavra do Senhor nos fala que a esposa, ela ganha muitas vezes do marido sem
para falar. Posso dizer eu amo. Difícil é demonstrar o amor. É fácil dizer eu te ajudo. Difícil é ir lá e ajudar. Então, a Noemi, ela tinha um testemunho de fé. Era um testemunho de fé em Deus, de uma mulher realmente transformada pelo Senhor, que estava passando aquela dificuldade, mas em nenhum momento a Bíblia diz que ela abandonou o Senhor. Ela estava em terra estranha, permaneceu adorando a Deus. Esse testemunho foi tão forte que a Ruth realmente disse: não, eu quero esse Deus para a minha vida. Eu quero permanecer com esse Deus. E isso faz com que elas aqui realmente permaneçam juntas e unidas num momento onde poderíamos dizer, acabou aquele laço familiar, mas para Noemi e Ruth não acabou ali. Houve o falecimento ali do marido, mas a Ruth permaneceu com a sua sogra, porque certamente ela considerava a Noemi como uma mãe, e não como simplesmente só uma sogra. Então, unidas contra a crise. Elas vão passar por essa dificuldade aqui, já no subtópico 3 do capítulo 2. Nós vemos aqui, e o que nós falamos no início, toda família pode passar por uma crise. E essa família passou por uma crise. Está encontrando uma situação difícil, está passando por um problema, mas aqui nós observamos que nesse momento desta crise, em que elas estão aqui com o falecimento, com a perda desses entes queridos, ao invés de elas ficarem se acusando ou brigando, elas se uniram numa situação pior que poderia estar acontecendo com duas mulheres. Principalmente nesse período histórico aqui, para a mulher, era uma situação muito terrível que elas estavam passando. Mas elas se uniram em meio à dificuldade. E em meio à dificuldade, a Ruth vai amparar Noemi, vai permanecer com ela. Elas retornam então para a sua terra lá e vão permanecer aqui batalhando juntos. Nós vamos observar dentro dessa situação que a Noemi já está passando por essa dificuldade no retorno para a sua terra. Ela passa a dizer o seguinte aqui, quando ela chega de volta à terra de pão, que a Bíblia aqui não diz. Nesse momento nós não vemos mais aquela crise que estava ocorrendo anteriormente, quando Elimelec decide sair aqui. Mas, transcorrido esses 10 anos, elas retornam ao período da colheita, aqui, da seca que estava ocorrendo. E havia, da parte da orientação, que todo trabalhador que deixasse cair as suas espigas não deveria recolhê-las, porque isso deveria servir para alimento das pessoas mais pobres. Era uma forma das pessoas terem mais dificuldade também ter o seu sustento nesse período. Então, eles estavam vendo dessa forma, e quando eles retornam então para a sua terra, e quando Noemi retorna para Belém, para a terra do pão, está acontecendo esse período aqui da colheita. E a Noemi, com toda aquela situação de vida, saiu para achar um lugar melhor, para viver uma situação melhor com a sua família. Ela é orientada pelo líder, que era o seu esposo, que resolveu descer ali e ir para Moab. Só que passando aqueles 10 anos, passaram por 3 lutos. Olha, perdeu o marido, perdeu 2 filhos. Ela chega e diz: olha, agora não me chama de Noemi, me chama de Mara, me chama de amarga. Então demonstra que ela estava passando por uma dificuldade, e ela acha que isso é uma forma de Deus estar punindo elas de alguma maneira, o que não é o correto. Deus não estava punindo elas por estarem passando por problemas. Como retornamos àquilo que nós falamos no início, a família cristã pode ter crise? Sim. Nós podemos passar por crise, podemos passar por dificuldades. Então essa família passa por essa dificuldade, passa a ter essa crise. Só que agora nós observamos que enquanto Noemi diz: não me chame mais de Noemi, agora me chame de Mara ou de amarga, demonstrando que ela tem um certo amargor, que ela está numa certa fase difícil. A Ruth agora não, ela permanece ao lado da sua sogra, e ela vai ter uma atitude de trabalho. Então, uma perspectiva diferente, ela vai buscar o sustento para ela e para a sua sogra. De que maneira? Recolhendo então essas espigas desses alimentos que na colheita ia caindo pelo chão.
e ela vai parar realmente em um campo que pertencia a Boaz. E ali ela vai recuperar. Nós vemos aqui que Noemi passa a recuperar a autoestima, percebe que tem de esperança. E aqui o comentarista dessa lição nos fala uma coisa muito interessante a respeito de que na família sempre há necessidade de ter alguém que tenha esse ânimo, essa pessoa que traga esperança. Está passando por dificuldade, então tem que ter alguém assim, não, vamos levantar, vamos persistir, vamos progredir, mas não na hora da dificuldade, realmente já que não tem solução, mas precisamos sempre de ter alguém que anime. E a palavra do Senhor nos diz que é melhor serem dois do que, porque se um cair, o outro, a palavra não diz se um cair, o outro cai junto, não, se um cair, o outro levanta. Então, dentro dos relacionamentos da família, podemos colocar isso não só dentro do casal, mas dentro de uma família. Sempre tem que ter alguém para ajudar a levantar e não pisar mais por cima numa situação que está difícil. Porque muitas vezes, quando acontece a crise, quando acontece um problema dentro de uma família, é hora da família se unir. Mas o que a gente percebe quando muitas vezes um pai idoso fica doente? O que acontece? Muitas vezes os filhos, ao invés de se unir para resolver o problema, a hora que a guerra começa. E aí um empurra para o outro, não, o problema é meu, o problema é teu. E é o momento da família se unir em prol de resolver um problema. E aqui nós vemos uma nora que está agindo como filha, que se dispôs a auxiliar no sustento dessa viúva, que não tinha ninguém por ela, a não ser que um parente próximo, que fosse o resgatador, comprasse aquela dívida ou resolvesse assumi-la de fato, aquela família, aquela situação. Então, elas vão passar por esse problema. E a Ruth, então, acaba indo trabalhar realmente nesse local onde estão esses segadores, no campo de cevada aqui, onde o que era abandonado pela lei era permitido, que as pessoas mais empobrecidas, através da lei mosaica, essas pessoas mais empobrecidas pudessem recolher essas espigas, pudessem recolher esses grãos para a sua subsistência, para a sua vida. E a Ruth vai trabalhar neste campo para auxiliar, de fato, ter esta forma de sobrevivência. E nós observamos aqui, e também o comentarista nos fala algo muito interessante a respeito do caráter aqui de Ruth, que ela demonstra uma generosidade. Ela foi generosa para com a sua sogra, ela também foi determinada, porque ela disse: aonde tu pousares, pousarei eu, onde tu fores, irei eu, o teu Deus é o meu Deus. Então ela segue junto, ela vai junto nesse aspecto, ela permanece junto, dando esse acompanhamento, dando este cuidado. Muito bem, vamos passando para o próximo, porque eu quero entrar em alguns aspectos mais particulares do relacionamento familiar aqui, que a lição, ela trata muito mais do contexto bíblico histórico do livro de Ruth, do que ele enfatiza as relações familiares, mas eu quero aproveitar também para trabalhar um pouco essa questão das relações familiares, porque a gente observa que isso muitas vezes são problemas que levam à destruição das famílias. E nós vamos observar dentro desse próximo tópico, Ruth encontra o remidor da família. E nós observamos aqui algo muito extraordinário dentro desta lição. Já estamos lá no tópico 4 e tem tempo, irmão? Tem, nós vamos falar mais coisas aqui para frente. Muito bem. Então, Boaz aqui, nós vemos ele como a figura de Cristo, que é o parente resgatador. Nós sabemos que para fazer o resgate de Noemi e Ruth havia um parente próximo, mas que a Bíblia nem cita o seu nome, que ele abre mão dessa situação. Mas Boaz, ele assume esse papel de ser um parente resgatador, se casa com a Ruth, então, e resgata Noemi, sua sogra. Então restaura aquela família perante a lei. E é tão extraordinário que a Ruth, uma moabita, diz a palavra do Senhor aqui, ela vai entrar na linhagem maravilhosa de quem? Fala, irmãos, irmãos.
Jesus. Fica tudo no sentido. Fala-nos. Vamos ganhar meio ponto na média hoje. Tá? Nós estamos não é uma palestra, uma aula, então participem. Já vi que tem uns irmãozinhos aqui de manhã. É mais difícil, né? Muitas vezes a gente raciocinar, mas participem, irmãos, colaborem. É uma aula, nós estamos aqui para construir juntos. Então, Ruth vai entrar na linhagem do Messias. Olha que extraordinário. Pela atitude dela, pela fé dela, pela determinação dela, pelo objetivo, porque ela era alguém que tinha um objetivo de auxiliar ali a sua sogra, permaneceu junto no meio daquela dificuldade, foi trabalhar. Isso foi algo que provavelmente o Boaz deve ter observado, a maneira como a Ruth cuidava da sogra dela, porque ela simplesmente podia dizer: não, acabou lá sobre o vínculo familiar, eu vou voltar para minha terra e nunca mais eu vou me falar. E quantas vezes a gente sabe de relacionamentos assim, famílias, muitas vezes até disfuncionais, ou até mesmo no mundo nós temos exemplos de famílias que às vezes houve um rompimento ou houve um falecimento, mas aquele vínculo entre nora e sogra ou entre genro e sogra permaneceu. Então, quantos casos a gente observa assim daquela família, não tem mais aquele cônjuge ali, mas aquele vínculo que ficou permanece por toda a vida. Então, às vezes a gente observa isso também. E a Noemi, ela está nessa situação, mas a Ruth, ela permanece com ela. E a forma, a maneira como a Ruth se conduzia, isso foi observado por Boaz, alguém que estava cuidando da sua sogra no momento que não necessitava. Por ela ser uma moabita, podia voltar para casa dos meus pais, da família dos meus pais, mas não, ela permaneceu ao serviço da sua sogra, porque foi muito forte esse vínculo criado dentro daquela família. E isso foi observado certamente aqui, a postura da Ruth cuidando da Noemi. Então ela não desamparou, ela permanece aqui, e nós vamos observar aqui que Boaz ele se torna um tipo de Cristo também, como um parente resgatador, pagando uma dívida e, na verdade, assumindo ou cuidando aqui de Ruth e Noemi. E nós vemos tão maravilhoso esse parente remidor. E nós observamos então que algo acontece dentro dessa genealogia, que quando o irmão, que seria a questão do levirato, casava-se com a cunhada, vamos dizer assim, por falecimento do marido original, se dava filhos que a descendência era do falecido e não daquele que havia se casado. Mas quando nós vamos ver a genealogia aqui, quando nós vamos ver na questão hereditária, nós observamos que não se fala mais, por exemplo, os filhos de Ruth, não se fala mais que se dava a descendência a Quilion, aqui, ou Malom, não. Se dá a descendência por Boaz, porque a Bíblia fala aqui que Boaz foi o pai de... Vamos, gente. Obed, que foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi. Mais meio ponto na classe da escola dominical. Então, irmãos, nós vamos ver que aqui Boaz está entrando na genealogia aqui, então vamos ver essa descendência de Ruth sendo nominada então como parte da descendência do Messias. Olha que coisa maravilhosa. Olha o rei que viria depois, Davi, que foi amado do Senhor, que é um plano de tudo, embora toda aquela situação de tragédia, podemos dizer, familiar, tudo isso foi base, foi o pano de fundo que estava acontecendo, mas Deus usou inclusive essas situações para o seu plano maior, porque Deus tem uma presciência das coisas que irão acontecer. Nós não perdemos o nosso livre-arbítrio, estou adiantando a aula de segunda-feira de teologia, aí é tarde, mas nós não perdemos o nosso livre-arbítrio, mas Deus tem uma presciência das coisas que irão acontecer, Ele sabe do futuro. Então essa situação também serviu de base por aquilo que haveria lá no futuro. Mas agora eu quero falar um pouquinho do que nós observamos primeiro. Quais são as características da Noemi? O nome chama muito bonito o significado, né?
Noemi significa deleite amável, né? No original, Naomi. Então, esse era o nome. Nós observamos aqui a característica. Para o povo judeu é muito importante o nome, porque evidencia muito do seu portador. Então, quando nós vamos ver o significado dos nomes, observamos que isso está impresso também na sua identidade. Então, nós vemos que Noemi, a princípio, era uma mulher amável. Era uma mulher aqui agradável. Quando alguém é amável, alguém é agradável, alguém que sabe se relacionar ou alguém que não sabe se relacionar? Que sabe se relacionar. Então ela era amável, ela era agradável. Só que depois que passou aquela situação, ela passou a dizer: agora me chame de Mara, que quer dizer amarga. E aqui eu quero deixar a primeira observação, irmãos. Nós muitas vezes vamos passar dificuldades. Só que as dificuldades e as crises, elas não podem nos tornar de uma pessoa agradável, de uma pessoa amável, para uma pessoa amarga. Por isso nós temos um Deus maravilhoso que nos auxilia. Voltando à questão daquele que edificou sua casa sobre a rocha e não sobre a areia. Porque se eu edifiquei sobre a areia eu conheço, mas não coloco em prática. É muito fácil de entender, irmãos, que muitas vezes nós não vamos ter situação para nós não estar irado, para nós não estar com raiva. É errado ter ira? A Bíblia diz: irai-vos, mas não. O que eu não posso fazer é pecar por essa raiva. Eu posso ter um momento de ira, só que eu não posso abrir minha boca para despejar dentro da minha casa. No momento que eu fiz isso, eu já estou pecando. Então, eu sou um ser humano, um ser que tem emoções e que muitas vezes vai ter ira, vai ter dificuldade. O que eu não posso é fazer com que essa ira transborde dentro do meu lar com as pessoas que estão próximas a me relacionar. Então, a Noemi aqui, ela diz assim: não, agora eu vou me tornar alguém amargo. E quantas das vezes nós encontramos pessoas, homens, mulheres, que por dificuldades que passaram na vida se tornaram pessoas amargas. Aquela pessoa amarga parece que nada você consegue agradar. Coitada da Ruth, chegou nesse momento, né? Ela conheceu uma sogra maravilhosa, que chamava ela de filha, mas agora ela se coloca como alguém amarga. Alguém amarga é difícil de conviver, porque está sempre reclamando, está sempre, nunca nada está bom, as coisas são complicadas. Mas ela recupera a sua autoestima, ela recupera novamente a sua perspectiva de vida posteriormente. Na história nós observamos isso. Então nós podemos passar por dificuldade, pode ser que no momento da vida você se torne alguém de certa forma amarga, que nós não podemos permanecer dessa maneira. Precisamos em Cristo recuperar a nossa visão do individual, daquilo que Deus me chamou para ser. E que apesar das dificuldades, isso e a palavra do Senhor nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito, não é o meu propósito. Eu posso ter um objetivo, uma ideia da vida, mas a Bíblia nos diz que tudo isso vai cooperar para o propósito de... Então as coisas mais difíceis que aconteceu, querido irmão, querida irmã, que está aqui nessa manhã, serviu para o propósito de Deus se cumprir na tua vida. Então isso é importante de entender, que até mesmo na dificuldade o Senhor está nos moldando. Ruth significa amiga, companheira. Então, no seu caráter nós observamos que ela se converte pelo testemunho da sogra, que isso é muito forte, é muito evidenciado nessa lição. Era alguém generosa, era alguém realmente amiga, companheira. E aqui nós vamos ver então, dentro do papel de nora e sogra, nós vamos ver aqui que ela era disposta a alcançar o objetivo, ela era determinada. Dentro de um papel de nora e sogra, nós podemos observar então que uma sogra ela é alguém agradável, amável, e a nora é o quê? Amiga, companheira. Tá aí. Podia resumir a lição hoje só no nome delas. Então nós observamos aqui, voltando àquela figura lá, dessa disputa, né? Noras e sogras, que a grande maioria das vezes os problemas que a gente observa é em relação a noras e sogras, né? Ou genros e sogros. Isso vai
esse relacionamento vai ser base do equilíbrio da família. Porque se a família está vivendo um processo onde está havendo uma disputa entre uma nora, uma sogra, um genro, um sogro, essa família passa a ter problema. Imagine os filhos observando isso. A crise. Eu não posso ir na casa dos meus avós. Essa fulana. Essa mulher com que casou meu filho. Então, toda essa situação sendo observada dentro da casa. Esse sentimento de competição, muitas vezes, que a gente observa, deve ser substituído por um compartilhamento, por uma parceria. Vamos lembrar do nome da Ruth, da Noemi? Agradável, amável, companheira, amiga? Então, observamos aqui dentro dessa questão. O que a gente observa, né? Agora eu vou falar especificamente do papel da sogra e da nora. O que acontece, né? Tem um abençoado varão ali no meio, que é o marido, que é o filho, que acaba sendo alvo do amor das duas. E aí qual mais quer demonstrar o seu amor? E muitas vezes aí começa um problema. Só que assim, a nora tem que compreender que a mãe vai ser a mãe a vida inteira. O filho vai amar, vai respeitar, porque a mãe gerou. Tem que dar graças a Deus por essa mulher que gerou o homem que você ama. Então essa é a observação. Ele vai honrar a mãe a vida inteira. E essa sogra tem que observar que essa é a mulher que teu filho ama, que casou e que formou uma nova família, que vai ser a mãe, possivelmente, dos teus netos, que vai muitas vezes ter cuidado no futuro. Então, todo relacionamento também é baseado no plantio e na colheita. Plante dentro da família, porque um dia você vai colher. Só que aí fica um abençoado varão no meio, que é a chave da questão, que pode resolver a questão, muitas vezes, né? O amor de mãe nunca vai ser substituído do coração do marido, assim como o amor da esposa, e não é igual. Então existe amor para todas ali, né? Então, problemas no relacionamento, o que a gente observa? Problemas de relacionamento, interferência no relacionamento do casal. Então o casal casa e os pais, ou os sogros, esquecem que aquele filho agora, ele continua sendo um filho, mas ele formou uma nova família e continua interferindo na vida do filho, e continua interferindo na casa do filho, e começa a interferir, muitas vezes acontece de interferir dentro do relacionamento do casal. Então, até eu falo no meu livro, eu abordo, conto alguns episódios que aconteceu de um rapaz que veio falar conosco, nos pedir ajuda, porque a mãe, a sogra, estava tão invasiva dentro da casa, da família, que a esposa já estava dizendo assim: vou botar fim no casamento, porque eu não aguento mais. Todo momento a sogra lá e reclamando e falando porque o meu filho, porque isso e aquilo, e tratando o filho como o filhinho gurizinho ainda, porque o meu filhinho, porque isso, porque aquilo. E aquela nora começou a ficar incomodada com aquela situação. E a ponto do rapaz: meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Aí eu disse: bom, tu vai ter que conversar com a tua mãe e vão ter que colocar limite. Tem que dizer: a partir de agora, esta é a minha casa. Eu vou continuar te amando como a minha mãe, mas tu vai ficar lá na tua casa. Aqui é a minha casa. Aqui quem está tratando da casa, administrando, é a minha esposa. O amor agora, o cuidado para o marido é da esposa. E aqui você vai constituir a família. Tivemos inclusive que aconselhar a mãe, porque a situação foi muito grande. Só que no final, passou-se os anos, conseguiu se resolver aquela situação, e até depois, por muito tempo, aquela senhora veio falar comigo, né, a sogra. Bom, que bom que você abriu os meus olhos, porque eu ia botar fim no casamento do meu filho. Mas ela entendeu que ela estava interferindo dentro do relacionamento, que agora o filho casou e não era mais um filhinho de dentro de casa, né? E o homem tem que ter essa postura, ele que é o líder, ele tem que tomar o líder. Muitas vezes acontece a situação porque o homem vai deixando acontecer. Então ele tem que botar: não, a partir de agora, que é minha mãe, ele é minha esposa. O papel de cada um é esse. Eu vou amar as duas, cada uma dentro do seu papel. Então não é para disputar, é para ser parceiro, é para ser amigo, é para conviver. Outro problema que nós vemos: a falta de liberação do filho para viver, ou filha. Então o pai que fica sempre tratando aquele filho:
meu filhinho, né? Passou, meu filho tem 50 anos, meu filhinho, né? O que você quer que a mamãe faça? Então o filho já cresceu, tem a vida, tem que abençoar para que esse filho saia de casa e vá viver a sua vida. Tem mães e tem pais que não conseguem liberar os filhos para viver a vida e os filhos ficam passando trabalho porque o pai e a mãe ficam a vida inteira lá, trazendo, meu filhinho, ela está cozinhando bem para você? Ela sabe passar roupa que nem a mamãe? Ela está cuidando de você que nem o papai? Não, se é passar roupa que nem a mamãe, comer a comida da mamãe, fica em casa com a mamãe. Então esse muitas vezes é um problema que acontece, né? E eu estou falando de realidade que eu não vou por cuidado, né? Nessa manhã eu não vou dizer assim, levante a mão quem passou por uma situação dessa. Eu já sei. Então nós vamos passar então essa situação, a falta de liderar esse filho para ser um responsável, porque esse filho tem que ser responsável por uma família. Principalmente na figura do homem, nós observamos isso. Pai e mãe, após o casamento, continuam sendo honrados, mas não obedecidos. Eu vou honrar pai e mãe, porque a palavra do Senhor nos diz. Honrar pai e mãe termina quando casa? Não, é até o final da sua vida. Vai continuar honrando pai e mãe? Sim, tem que continuar honrando pai e mãe até o final, mas não tem que lá obedecer. Mamãe, papai, o que você acha que eu devo fazer? Não, isso aí o casal tem que conversar dentro de casa. É o casal que tem que resolver o que vão fazer. Não é levar. E aí a gente vê, acontece um problema dentro de casa, uma discussão. Aí o filho ou a filha vai lá levar para o pai e para a mãe. O que acontece? Briga da família. Porque daí o pai vai dizer, está tratando mal a minha filha aqui, ó. Está tratando mal o meu filho. Então, ao invés de resolver o problema, cria outro. Abandonar pai e mãe na viuvez e na velhice, né? Isso é um problema que acontece. Aí o filho casou, a filha casou, nunca mais vai saber do pai e da mãe. Fica lá o coitado ou a coitada da mãezinha lá, atirada. Então, isso tem que ser. A Bíblia nos mostra a necessidade de amparar. Então, amparar a pessoa que precisa. Que vai chegar um momento, todos nós vamos chegar um momento que nós vamos envelhecer. Vocês acham que ficar com essa carinha linda até o resto da vida? Né? Nós vamos envelhecer, nós vamos passar por dificuldades, vamos chegar a uma situação difícil, vamos precisar que cuide de nós. Então vamos cuidar hoje de quem a gente pode cuidar, porque no futuro nós vamos ter nossos filhos. E se nossos filhos vê hoje, não está cuidando do vô e da avó, por que eu vou cuidar do pai e da mãe? Né? Então a falta de empatia com o outro, e que a empatia eu me coloco no lugar do outro para ver o que o outro está sofrendo. Então muitas vezes existe uma falta de empatia, eu tenho que me colocar no lugar do outro, como é que a minha sogra está se sentindo, como é que o meu sogro está se sentindo, como é que a minha nora está se sentindo, como é que o meu genro está se sentindo. Então se colocar no lugar do outro. Falta de liderança ao limite do cônjuge, como eu falei. O cônjuge tem que dar limite. A esposa, vamos dizer que a esposa, né? Tem que dar limite. Tem que dizer para a mãe, aqui é a minha casa. Aqui, o relacionamento eu e meu marido somos nós que resolvemos. Não é a mamãe que vai resolver. O marido, se não, é limite. É aqui, ó. Não é a mãe ou o pai que vai resolver questão dentro do meu lar. E não levar para eles isso também. Isso tem que ser resolvido dentro do casal. Não levar para eles. Então, limite dentro da casa, não deixar a interferência acontecer. E falta de testemunho de fé que a gente observa, né? Que estava forte no caráter de Noemi, um testemunho de fé. Mas aí a gente observa que às vezes a pessoa dá um mau testemunho tão grande que ao invés de ganhar a nora, ao invés de ganhar a sogra, acaba muitas vezes causando problema pior na família. Então nós temos que ter um testemunho de fé, né? Como que Cristo amou? Um amor sacrificial. É negar o meu eu. Muitas vezes você vai fazer coisas que você diz, eu não queria estar fazendo isso, mas há uma necessidade de você estar se doando para o bem de uma família. E essa família precisa ser cuidada. Então, um relacionamento sadio, dentro da conclusão, um relacionamento sadio é o que busca Deus na resolução dos problemas e mantém a unidade com amizade, companheirismo e amor. Então, dentro de uma família, irmãos, imagine se a gente observa, né, que cada ser individual com seus problemas, com seus
traumas, com as suas vivências, com toda a sua personalidade, seu temperamento. Coloca um casal, já dá dificuldade, né? Então, os pastores presentes botam um casal recém-casado com dificuldade, pelo menos 2 primeiros anos ainda vai ser dificuldade, né? Até se ajustar, se acertar, ficar bem. Porque somos seres diferentes, só que nós precisamos aprender muitas vezes a ceder em alguns pontos, aprender em outros. Só que aonde que nós observamos tudo isso é estar na presença de Deus. O que observamos em Ruth e Noemi? Realmente, Ruth, ela ficou impactada com o testemunho de Noemi, e Noemi tinha um testemunho de fé. E ambas, crendo no Senhor, resolveram os seus problemas. Então, que fica nessa manhã para nós pensarmos aqui como família. Crises, problemas, dificuldades, todos nós vamos enfrentar, irmãos. Ninguém aqui é super. É que às vezes a gente pega aquele versículo, tudo posso naquele que me fortalece, e acha assim, cara, não tem problema. Na verdade, tudo posso é em Cristo, porque todas as coisas difíceis que o apóstolo Paulo passou. E nós também podemos passar, mas em Cristo nós podemos vencer todas as nossas dificuldades. Nessa manhã, entrego essas palavras em nome de Jesus.